Aleluia. Paz do Senhor mais uma vez, irmãos. Glória a Deus. Hoje ficou a mim essa incumbência, de estar fazendo louvor e também compartilhar a palavra. Falei, Jesus, tenha misericórdia, Deus é bom, Deus é bom. Podem se assentar em nome de Jesus. Hoje a coisa vai ser um pouquinho diferente. E como a data hoje é Páscoa, eu quero falar com vocês, refletir com vocês sobre a Páscoa. Eu estava decidido, até compartilhei com uns colegas, alguns irmãos de uma outra denominação que nós estivemos juntos esse final de semana, de que eu iria falar sobre Daniel. E eu estava convicto de pregar sobre Daniel, a palavra já estava preparada para falar de Daniel, mas hoje eu fui tocado e impactado pelo Senhor no período da manhã, e o Senhor começou a inspirar o meu coração para falar sobre a Páscoa, dia de hoje que nós celebramos. O tema da mensagem, o tema da reflexão, eu não sei se vai ser uma mensagem ou um estudo, mas o que eu quero propor para nós essa noite, falando de Páscoa, é falar sobre que Cristo vive, Ele ressuscitou. Amém? Eu vou dizer Cristo vive e eu quero que você responda daí, Ele ressuscitou. Amém? Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive porque Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Eu quero primeiro passar para vocês algumas diferenças que existem aí sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Quantos aqui acham que a Páscoa judaica é a mesma Páscoa cristã? Façam um sinalzinho assim para mim com a mão. Só um que pensa que a Páscoa judaica é a mesma Páscoa cristã? Que interessante. O cristão, uma segunda perguntinha para nos guiar nessa palavra essa noite. O cristão, ele pode ou deve celebrar a Páscoa judaica? Será que o cristão pode ou deve celebrar a Páscoa judaica? O que vocês acham? Já chegaram a pensar sobre isso, refletir sobre esse assunto? Quantos aqui sabem que a Páscoa judaica e a Páscoa cristã têm origens e significados diferentes? Vocês sabiam disso? A Páscoa judaica e a Páscoa cristã, ela tem origens e significados diferentes. A Páscoa que eles celebram lá, a Páscoa que eles comemoram lá, é diferente da que nós, como cristãos, vivemos aqui. Então eu quero trazer para vocês aqui algumas diferenças e as origens da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Esse ponto aqui vai ser bem rápido, tá? E eu vou começar pela Páscoa judaica. A Páscoa judaica, em hebraico, ela é chamada de Pessach. Pessach é a palavra Páscoa, e essa palavra em hebraico significa passagem. Então no hebraico, Páscoa é Pessach, e isso significa passagem. A Páscoa judaica, ela tem a sua origem lá em Êxodo, quando os israelitas foram libertos da escravidão. Isso você pode conferir lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1, se eu não me engano, até o versículo 28. Então a Páscoa judaica, a origem dela é lá em Êxodo, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. A Páscoa judaica, ela é celebrada por um período de 7 dias. Esse povo gosta de celebrar a Páscoa, porque é muito importante para eles, assim como a Páscoa cristã. Eles celebram, eles festejam, eles comemoram por 7 dias a Páscoa. Os judeus celebram a Páscoa observando alguns rituais, e alguns desses rituais incluem
a leitura de alguns textos que compõem orações, bênçãos e histórias do seu povo. E isso é feito durante uma refeição que simboliza o início da Páscoa. Então, uma das diferenças já de nós para eles é que eles comemoram durante 7 dias e que um dos costumes deles é celebrar essa Páscoa com alguns rituais. Todos os anos esses rituais são repetidos. E um desses rituais é a leitura de alguns textos que contêm orações, bênçãos e história do povo. E eles fazem isso durante um jantar à noite, e isso marca para eles o início da Páscoa, né? E eles também têm por hábito comerem pães ázimos, né, o pão sem fermento, a carne do cordeiro e também ervas amargas, segundo o que nós vemos relatado no livro de Êxodo. Quarto ponto da Páscoa judaica é que a Páscoa judaica tem por significado a celebração da liberdade e da redenção, relembrando a intervenção divina na história deles. Esse é o significado da Páscoa judaica. Eles comemoram, o significado dela é essa comemoração pela libertação e pela redenção do povo deles, mediante a intervenção divina na história deles, certo? A Páscoa cristã agora nós vamos falar do nosso quintal, vamos falar de nós aqui. A Páscoa cristã por si, ela celebra a ressurreição de Jesus. Bem diferente. A Páscoa cristã tem por objetivo celebrar a ressurreição de Jesus. A Páscoa cristã ela é celebrada, melhor dizendo, em um único dia. Nós só celebramos a Páscoa em um único dia, enquanto eles celebram por 7 dias. A Páscoa cristã não guarda nenhum tipo de ritual específico. Nossa Páscoa não tem ritual. Nós não comemos nenhum tipo de alimento específico, que a Bíblia nos orienta. Nós não temos nenhum costume de fazer orações diferentes. Nós não temos hábitos de relembrar coisas que aconteceram conosco, né, de uma certa forma. Então, a nossa Páscoa ela não guarda rituais específicos, mas isso pode variar de acordo com a tradição eclesiástica de cada segmento cristão. Nós sabemos que no meio católico eles têm todo um ritual que se segue a respeito da Páscoa, né? Eles guardam esses 7 dias e tem algumas comemorações. Nós sabemos, né, é de ciência nossa, de que existem algumas igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, tradicionais, que também têm alguns rituais com relação à Páscoa, guardam a questão do dia de Ramos e por aí vai também. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Mas, em suma, biblicamente, nós, cristãos, não temos uma ordenança de ritual para a prática da nossa Páscoa. E o quarto ponto, a Páscoa cristã tem por significado a celebração da vitória de Jesus sobre a morte. Se alguém perguntar para você, o que você comemora na Páscoa? A resposta mais correta seria: nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, que é a ressurreição. Geralmente nós só falamos assim, a ressurreição. Mas a ressurreição de Jesus, ela carrega todo um peso, e praticamente eu quero focar mais nesse ponto da ressurreição para nós hoje. O que ela significa para nós? Qual é a importância dela para a minha vida e para a vida de vocês? Então nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Amém? Esses detalhes, tem muitos outros, mas para não ficar muito longo e muito chato, essa parte da introdução geralmente ela é a mais complicadinha. Eu separei esses pontos, 4 do meio judaico, 4 do meio cristão, que detalha as diferenças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Amém? Então, nós, nessa data, celebramos, comemoramos, festejamos a ressurreição de nosso único Senhor e Salvador. E eu quero frisar essas 3 palavrinhas que eu usei. Nós celebramos
nós comemoramos, nós festejamos a ressurreição de nosso único Senhor e Salvador. Irmãos, nós precisamos entender, e eu quero me esforçar ao máximo de não entrar em costumes que o mundo tem tentado imprimir sobre as nossas vidas, e nem sobre práticas de outras pessoas, de outros segmentos religiosos com relação à Páscoa. Eu quero tentar, no máximo, aqui se ater a nós, o que as Escrituras dizem para nós. Quantos de nós temos o hábito de celebrar a Páscoa? Lembrando que essa palavra celebração, ela também traz essa questão de comemorar e de festejar. Quantos de nós celebramos, comemoramos, festejamos a ressurreição de nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Nós precisamos começar a colocar essa situação em atividade nas nossas vidas. Reconhecer isso diante de Deus e celebrar. Quando nós olhamos para a Páscoa judaica, nós vemos como eles celebram, como é importante para eles. E para nós, muitas vezes, a Páscoa se resume a um culto diferente, aonde muitas vezes nós vemos as crianças fantasiadas e, infelizmente, em alguns lugares até de coelhinho. E nós vemos coisas dessa natureza, e para nós a Páscoa é isso. Oh, Jesus ressuscitou, legal. Jesus ressuscitou. E nós não entendemos, irmãos, a profundidade que a ressurreição de Jesus significa para nós, o peso que isso tem para a minha vida e para a vida de vocês. Nós entendemos que a ressurreição de Jesus é o centro da celebração da Páscoa. A ressurreição de Jesus, ela é o centro da celebração da Páscoa. Nós não comemoramos outras coisas, nós não comemoramos outras situações, só que nós podemos ir mais fundo, e indo além disso, nós podemos declarar que nós entendemos que a ressurreição de Jesus é o centro da fé cristã. Você já tinha parado para pensar nisso? Dentro de tantas coisas que a Escritura ensina, dentro de tantas coisas que as Escrituras falam, a ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé. E quem diz isso para nós é Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, para você não ficar preocupado, falar assim, poxa, o presbítero veio pregar hoje, não vai nem citar a Bíblia. Calma que lá vem. 1 Coríntios 15, 14 diz assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, estava dizendo aqui Paulo à igreja de Corinto, a nossa pregação é inútil e a nossa fé é vã. A ressurreição de Jesus, depois de ter ficado 3 dias na morte, a ressurreição dele com o corpo glorificado e a comprovação por inúmeras pessoas de sua estadia novamente em vida entre nós, é a base, é o fundamento, é o centro da nossa fé cristã. A ressurreição, irmãos, é a prova de que Jesus venceu a morte. A ressurreição de Jesus comprova que ele venceu a morte. E sabe por que Jesus venceu a morte? Porque Jesus é infinitamente mais poderoso do que ela. Jesus venceu o nosso maior adversário. E Jesus venceu porque ele é infinitamente mais poderoso do que ela. E existe uma notícia maravilhosa, além de tudo isso, para mim e para vocês. É que esse Jesus que um dia venceu a morte, as Escrituras nos dizem que um dia Jesus a destruirá completamente. Um dia a morte será completamente destruída. E Paulo ensina isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo que se manifesta contra nós, a morte, será destruída por Jesus.
Jesus é infinitamente mais poderoso do que a morte. A morte não foi capaz de reter Jesus no sepulcro. A morte não foi capaz de prender Jesus. Jesus, após 3 dias, triunfa sobre a morte. Você tem noção que você serve a um Deus? Você tem noção de que você caminha com um homem que é infinitamente mais poderoso do que a morte? Se a morte não é páreo para Jesus, o que existe presente na minha vida e na vida de vocês que é capaz de vencê-lo? Existe alguma coisa presente na minha vida e na vida de vocês que seja capaz de vencer Jesus? Nem a morte pôde vencê-lo. Todos os seres vivos temem a morte, mas Jesus venceu a morte. Lembre sempre disso, irmãos. Jesus já venceu e já está determinado o dia em que a morte será destruída. A morte já foi vencida na ressurreição de Cristo. E a destruição da morte já está decretada. Haverá já o dia decretado para a destruição da morte. A ressurreição de Jesus também mostra que a morte não é o fim da história para aqueles que creem em Jesus. A ressurreição de Jesus demonstra isso. A ressurreição de Jesus prova isso. Nós temos hoje muitos que acreditam que quando nós morremos, tudo se acaba. Que nós viemos do nada e depois de nossa morte nós retornaremos ao nada. E que tudo que nos aguarda no futuro é o nada. Mas nós conhecemos e servimos a um homem que passou pela morte, venceu a morte e retornou da morte. Jesus Cristo, Ele é poderoso. Olha só que coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 57, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, de que isto que é normal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Digo-vos um mistério, disse Paulo: nem todos nós dormiremos, nem todos nós morreremos, mas aqueles que estão mortos um dia serão revividos, serão ressuscitados. Porque há uma necessidade de que isso aqui que é mortal receba a imortalidade, de que isso aqui que é corruptível receba a incorruptibilidade. Há necessidade de que esse corpo seja glorificado, porque carne e sangue não podem entrar no reino, e por isso o Senhor Jesus, Todo-Poderoso, que venceu a morte, um dia retornará a essa terra.
e transformará os nossos corpos em corpos de glória semelhante ao corpo que Ele possui hoje. Nós celebramos, irmãos, nós comemoramos, nós festejamos a ressurreição do nosso Senhor, que prometeu a mim e a vocês, que um dia nós também nele venceremos a morte. Nós venceremos a morte. Em Jesus e por meio de Jesus, o poder da morte sobre nós também será dissipado. Muitos de nós hoje ainda caminhamos em temor, em medo. Quantos aqui ainda guardam um medinho de falecer? Agora ninguém aqui tem medo de morrer, né? Mas, irmãos, sabemos que lá no fundinho do interior do nosso ser, ainda guardamos aquele receio de passar por esse momento. É que hoje está longe de nós. Hoje nós estamos bem, estamos fortes, né? Mas geralmente quando algumas coisas acontecem e a nossa vida é posta em risco, esse medinho ressurge com um pouco mais de força. Mas, irmãos, as Escrituras afirmam algo para mim e para vocês, que em Jesus e por meio de Jesus, o poder da morte sobre nós também será dissipado. Um dia ela alcançará cada um de nós, se o Senhor Jesus ainda não tiver retornado. Porque Paulo ensina a igreja de Corinto, nesse texto que nós lemos, que aqueles que estiverem vivos terão os seus corpos glorificados e subirão aos ares ao encontro do Senhor Jesus. Mas caso o nosso dia chegue e sejamos alcançados pela morte, há a promessa de que um dia você será ressuscitado, você será revivido, desde que você esteja firme, agarrado em Jesus, desde que, como João diz, você esteja plantado, enxertado na videira verdadeira, desde que você parta desta terra, firme naquele caminho que Jesus um dia te chamou e te colocou. A promessa para nós é essa, a promessa para os seus é essa: você será ressuscitado. Pega quem está mais pertinho de você assim, olha nos olhos dele e fala: você ressuscitará. Você ressuscitará. Você ressuscitará. Sentiu fé nas palavras do irmão aí? Você ressuscitará. Essa é a promessa para nós, irmãos. Essa é a promessa para mim e para vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz assim: Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Deus não somente ressuscitou a Jesus, mas pelo seu poder nós seremos ressuscitados. Vocês entendem, vocês começaram a entender que quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nós celebramos antecipadamente a vitória de Deus que teremos sobre as nossas vidas. Essa é uma promessa para você. Celebre isso diante do Senhor. Esqueça o chocolate, os ovos, o coelhinho. Esqueça as outras coisas que existem por aí. Nós celebramos, comemoramos, nós festejamos a vitória de nosso Senhor sobre a morte, na sua ressurreição, através da sua ressurreição.
Eu digo para vocês, irmãos, nessa noite, que essa seja a sua esperança. Que essa seja a sua esperança, meu irmão. Que essa seja a sua esperança, minha irmã. De naquele dia, o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, também venha te ressuscitar. Também venha te trazer de novo a vida, mas agora com um corpo glorificado. A semelhança do corpo de Jesus. Que você, meu irmão e minha irmã, celebre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo a consciência de que Ele é poderoso para fazer isso na sua vida. Ele é poderoso para cumprir essa promessa. Que você, meu irmão, minha irmã, celebre a Páscoa, mas celebre a Páscoa entendendo que o seu Senhor vem ao seu encontro, porque Ele vive. Cristo vive, porque Ele ressuscitou. Existem algumas coisas que são confirmadas para nós na ressurreição de Jesus. A primeira coisa que fica confirmada para nós na ressurreição de Jesus é a divindade dele. Quem, a não ser Deus, tem o poder para vencer a morte? Quem, a não ser Deus, tem o poder de doar a vida? Então a primeira coisa que nós entendemos na ressurreição de Jesus, que fica confirmado para nós, é a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Tem muitas pessoas sobre o globo terrestre que se esforçam para provar que Jesus é uma fake, que Jesus não existe, que Jesus foi um homem comum, no máximo um profeta, de que Jesus não tinha nada de divino. Existem outros ainda que dizem que Jesus nem era humano, que Jesus era uma energia, um poder, e que nem corpo físico Jesus possuía. Existem pessoas que se esforçam para dizer que Jesus é um ser de luz, que Ele é um ser iluminado. Ele é uma energia que está em todo lugar, em tudo que foi criado. E negam que Jesus é Deus. Jesus, Ele é Deus. E a prova disso é que Ele venceu a morte. A prova disso é que Ele doa a vida. Na ressurreição, fica confirmado a divindade de Jesus. A segunda coisa é que na ressurreição fica confirmada o poder de Jesus. Ele é poderoso para arrebentar as algemas da morte. Ele é poderoso para arrebentar os grilhões da morte. Ele chegou diante do túmulo de Lázaro, já há 4 dias morto, e chamou aquele homem novamente à vida. Ele é poderoso porque, entrando em uma cidade, vendo um cortejo, Ele se compadece da mãe que estava enlutada pelo seu filho, vai até o cortejo, coloca a mão sobre o esquife, o caixão que aquele jovem estava, e chama aquele jovem novamente à vida. E ele, se assentando dentro do caixão, ele se volta para a mãe e diz: mãe, eis aqui o seu filho. E a prova maior foi sobre a sua própria vida. A prova de poder foi que, mesmo depois de sofrer tamanhas torturas, mesmo depois de perder tanto sangue, mesmo depois de ser flagelado, mesmo depois de ter o seu corpo perfurado por pregos e por lança, e a sua testa perfurada por espinhos, depois de ficar por horas preso e pendurado num madeiro, ser retirado de lá e posto dentro de um sepulcro, e ali ficar por 3 dias, chegou o momento onde Cristo disse: basta. E Jesus retorna à vida por mim e por vocês, para garantir a mim e a vocês
o poder necessário de sermos feitos filhos de Deus, de termos os nossos pecados perdoados, de sermos livres do poder do pecado e de reservar para nós a garantia de que um dia Ele voltaria para nos buscar, porque na casa do Pai Ele tem preparado lugar para cada um de nós, porque lá existem muitas moradas. A ressurreição de Jesus confirma para nós a sua divindade, confirma para nós o seu poder e confirma para nós a promessa de que um dia nele todos nós viveremos eternamente. E a palavra dele diz que nós habitaremos num lugar aonde não haverá mais lágrima, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, porque todo o sofrimento dessas primeiras coisas já se passaram e todas as coisas se fizeram novas. Quantos aqui querem ir para esse lugar? Quantos aqui querem permanecer firmes nessa promessa? Celebre então a Páscoa em Jesus. Celebre, festeje. Amém? Quarto ponto, a ressurreição de Jesus confirma que Ele é poderoso e incomparável. Jesus é poderoso e incomparável. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens no qual nós podemos ser salvos. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens no qual nós podemos ser libertos. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens no qual nós podemos ser curados. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens no qual possamos vencer a morte. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens no qual venhamos ter a certeza e a convicção de vida eterna. Não existe. Não existe. Vocês podem citar qualquer nome que já nasceu, viveu e morreu sobre a face dessa terra. Você pode trazer qualquer material que tenha qualquer ensino sobre qualquer coisa. Nenhum outro nome possui o poder que o nome de Jesus possui. Nenhum outro nome. A ressurreição de Jesus confirma que Ele é poderoso e incomparável. Só Ele tem todo o poder, e isso está declarado por Ele mesmo em Mateus capítulo 28, versículo 18. Antes da sua ascensão, Ele chama os seus discípulos, reúne eles e diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Não foi uma fração de poder, não foi metade do poder. Jesus disse: foi a mim dado todo o poder no céu e na terra. E as Escrituras dizem que um dia, diante desse nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Aqui nós temos tempo para se rebelar. Aqui nós temos tempo e oportunidade de dizer não para Deus, não para Jesus. Aqui nós temos tempo e a oportunidade de rejeitar a graça que nos é dada. Aqui nós temos o tempo para fazermos o que quisermos de nossas vidas e tomarmos as decisões que quisermos, provarmos o que quisermos. Mas chegará um dia que esse tempo não existirá mais, e que todos, adultos, crianças, velhos, anciãos, seres naturais ou espirituais, terão que estar diante do trono do Senhor e terão que se ajoelhar e ouvir a sentença que sairá dos lábios dele. Não terá mais tempo para fazerem o que quiserem de suas vidas, porque Ele tem todo poder. Uma outra versão vai dizer: foi-me dada toda a autoridade. Foi-me dado a autoridade plena, ou seja, não existe ninguém acima dele. Não existe ninguém que possa revogar as palavras dele.
Não existe ninguém que possa anular aquilo que ele decreta, porque a ele foi dado todo o poder. Então entenda isso, irmãos, que a ressurreição de Jesus, ela não é somente o centro da Páscoa, mas ela é o centro da sua fé, porque a ressurreição de Jesus representa todas essas coisas para nós. A ressurreição de Jesus confirma sua divindade, seu poder, sua promessa de vida eterna e o seu incomparável poder. Por que devemos celebrar a Páscoa, então, caminhando para a conclusão dessa palavra? Nós celebramos porque ele venceu, sendo o sacrifício definitivo por mim e por vocês. Ele venceu, sendo o sacrifício definitivo por cada um de nós. Lembram lá no Êxodo, qual foi a ordem que o Senhor deu? Êxodo capítulo 12, do preparo da Páscoa. Todos do povo de Israel deveriam escolher um cordeiro perfeito, macho. Não devia ter nenhum tipo de defeito nesse cordeiro. E esse cordeiro ele deveria ser preparado, não cozido. Ele tinha que ser assado no fogo. Mas o interessante é que o que era feito com o sangue desse cordeiro, o que foi feito com o sangue desse cordeiro, porque a ordem foi: peguem o sangue desse cordeiro, que cada um de vocês nas suas próprias casas sacrificará, e venham aspergir este sangue sobre os umbrais das suas portas e de suas janelas, porque a marca deste sangue livrará vocês do mal que haverá sobre o Egito. A marca desse sangue sobre a minha vida e sobre a sua vida, a marca desse cordeiro eterno, perfeito, sobre a minha vida e da sua vida. Essa marca desse sangue nos livrará do juízo de Deus na eternidade. Aquele que não tiver a marca do sangue de Cristo sobre si, aquele que não tiver o sangue de Cristo sobre a sua vida, toda a ira de Deus cairá sobre a vida dessa pessoa, ou dessas pessoas. E elas ressuscitarão também. Vocês sabiam que os ímpios serão ressuscitados? Todos os ímpios serão ressuscitados. Mas eles, para passarem pelo grande tribunal de Deus e serem condenados à segunda morte, porque não tem sobre a vida deles a marca do sangue. Nós celebramos a Páscoa porque ele venceu, sendo o sacrifício definitivo pela minha vida e pela vida de vocês. Nós celebramos porque ele é o cordeiro que foi morto e, cedendo o seu sangue, nos deu vida. Nós celebramos a Páscoa porque Cristo é o cordeiro que foi morto, sacrificado, imolado desde a fundação do mundo. O livro de Apocalipse diz que Jesus é o cordeiro que antes da criação já havia sido determinado o seu sacrifício, pela minha vida e pela sua vida. Vocês perceberam a importância de celebrar a ressurreição de Jesus? Precisamos, irmãos, ir além daquilo que comumente nós vemos sobre celebração da Páscoa. Celebrar a Páscoa é celebrar a vitória de nosso Senhor Jesus sobre a morte. É celebrar que um dia esse Senhor que esteve morto e agora está vivo e está sentado à direita do Deus Pai, um dia retornará para nos buscar. E é o interessante, Jesus vem buscar vivos. Jesus não vem buscar mortos. Jesus vem buscar vivos. E é por isso que a morte terá de devolver todos aqueles que sofreram a ação dela.
quer seja no mar, quer seja na terra, quer seja no espaço, não importa o lugar que essa morte aconteceu, ela terá que devolver cada um daqueles que tem a marca do sangue do Cordeiro, porque ele vem buscar os seus, e ele vem buscar os seus vivos, não mortos, para estar com ele vivos durante toda a eternidade. Celebre pelo que Deus tem feito na sua vida. Celebre aquilo que Deus ainda fará na sua vida. Celebre aquilo que Ele tem feito na sua vida. Celebre a Páscoa ainda desse ano de uma forma diferente. Celebre as próximas Páscoas de uma maneira diferente. Glorifique a Deus com a sua vida. Glorifique a Deus por aquilo que Ele desde a eternidade já planejou e tem executado por cada um de nós. Que o Senhor seja louvado, exaltado, celebrado e festejado em cada uma das nossas vidas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Feche os seus olhos nesse momento em nome de Jesus. E eu quero te fazer um pedido nesse momento. Eu gostaria que você viesse analisar a sua vida, diante de tudo aquilo que foi dito aqui essa noite. Analisa, pois, a sua vida. Os teus passos têm caminhado em qual direção? Os seus passos têm te conduzido para onde? O seu procedimento, o seu comportamento, a forma com que você tem vivido a sua fé, ela tem te conduzido na direção dessa promessa de vida eterna que Jesus confirmou para nós com a sua ressurreição? Qual a direção que os seus passos têm te conduzido? Os desejos e anseios do seu coração têm revelado para você, para a sua vida, que você tem ido na direção dessa vida eterna que Jesus confirmou para nós com a sua ressurreição? Quais os frutos dos seus lábios, que palavras têm saído dos seus lábios? Quais os tipos de pensamento têm surgido na sua mente? Quais os tipos de escolha você tem feito? Quem são as pessoas com quem você tem andado? Porque só serão ressuscitados naquele dia aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro sobre si, e que têm guardado e preservado a sua vida, e que aqui em vida têm celebrado, têm festejado, têm comemorado a ressurreição de Jesus, que é a base da nossa fé. Senhor, eis-nos aqui nesse momento, Senhor. Senhor, eu coloco a minha vida e a vida de cada irmão na sua presença. Aqueles que futuramente, Senhor, ouvirão, Senhor, essa mensagem, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe sobre cada um de nós. Senhor, e nos auxilie nas nossas fraquezas, Senhor, nas nossas debilidades. Senhor, nos auxilie na nossa pequena fé, Senhor. Livra-nos dos nossos pecados, Senhor, e nos dá a alegria da Sua salvação. Nos dá, Senhor, a alegria da Sua salvação. Que venhamos, Senhor, comemorar, que venhamos celebrar, que venhamos, ó Pai, festejar, Senhor, a vitória de Seu Filho sobre a morte, que nos garante vida eterna, que nos garante, Senhor, uma morada celestial. Eis-nos aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a marcharmos sobre esta terra, celebrando a vitória de Seu Filho naquela cruz. Assim, eu Te louvo e agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém.